Graça e paz, amados. Tudo bem, igreja? A igreja está distraída. Tudo bem, igreja? De verdade? De verdade? Tem que ser de verdade, porque de mentirinha é só com o diabo, né? Ele é o pai da mentira. Bom estar aqui, amados. Temos vivido, assim, momentos de grande reflexão. E que nós temos que tirar proveito disso. E quando essas coisas acontecem, eu me lembro, acho que isso acontece com os amados também, né? Eu me lembro das passagens, os versículos vêm à mente. E vários deles. E um que é muito forte, né? Quando Jesus diz que a tempestade vem nas duas casas, aquela que está na areia e aquela que está na rocha. A rocha é Ele mesmo, o próprio Cristo. E a palavra diz, Cristo diz que aquela tempestade traz grande ruína à casa que está na areia. E a gente tem que aprender e entender que as tempestades virão. Elas virão nas nossas vidas, na vida dos filhos de Deus e virão também na vida dos filhos do mundo. Ninguém vai escapar dessas tempestades. E isso vai contra ao que a gente ouve por aí de forma costumeira, né? Dentro das igrejas, que eu estou indo lá na igreja buscar minha bênção. E a gente sabe que a palavra diz que a bênção é que alcança o Filho de Deus. Não é o Filho de Deus que alcança a bênção. É a bênção de Deus que alcança o Filho de Deus. E isso também é uma coisa bem interessante, viu, pastor? Da gente começar a catalogar esses ditados populares, essas crendices humanas em torno da palavra, distorcendo o que está escrito. Enfim, eu vou pedir aos amados, senão também vou fugir, não quero fugir do tema. Eu quero dizer que todas essas ocorrências fazem com que nós, de uma forma ou de outra, nos aproximemos mais uns dos outros. É assim que eu me sinto. Quando eu vejo que um amado está com um problema, eu paro para refletir. E geralmente problema grande, porque problema pequeno todo mundo tem, mas o problema quando é grande, principalmente quando é de saúde, a gente fica sensibilizado, né, com a vida do amado irmão. Às vezes não é nem irmão da igreja, às vezes é um vizinho, uma pessoa que até que você não... Mas você se sensibiliza com aquilo. E aí me veio à mente assim, qual a diferença que o Filho de Deus deve apresentar num momento desse de crise em relação às pessoas do mundo? O que Deus espera de nós, filhos de Deus, nesses momentos? E aí eu orei para trazer a mensagem hoje, e a resposta que eu obtive de Deus foi acerca da comunhão. A comunhão. Como ela é importante. Quando eu perdi minha mãe, já tem um tempinho, eu nunca tinha parado para pensar como ia ser difícil viver sem ela. Porque minha mãe era apesar de toda a limitação que ela tinha, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai conhecendo os nossos pais. A gente vai aprendendo e vai vendo que eles quando a gente é novinho, a gente acha que o pai e a mãe da gente está ali, o super-homem e a Mulher Maravilha. Aí a gente vai crescendo, vai entendendo um pouco mais da vida. Na adolescência, a gente começa a afrontá-los, porque a gente se imagina mais inteligente e mais capaz que eles. Que a gente tem uma visão muito mais ampla e mais assertiva das coisas do que os nossos pais, que estão caducando, estão ficando velhos. Mas isso é uma fase. Depois, quando você passa dos 30, você começa a olhar e falar, puxa vida, não é que meu pai falou aquilo e ele estava certo, não é que minha mãe falou aquilo e ela estava certa. E a minha mãe, para mim, me fez muita falta. Meu pai não era uma pessoa de fino trato, não, era uma pessoa difícil. Tinha as virtudes e tinha os defeitos dele. Mais defeitos que virtudes, é bem verdade. Mas a minha mãe me fez muita falta. E eu, quando parava para pensar assim, num aperto, que era que eu fui me tocar, era para ela que eu procurava, era ela que eu procurava na hora que eu queria dividir as minhas emoções, aquelas mais íntimas, e ela não estava mais ali do meu lado. Eu tinha comunhão com a minha mãe. Ela cansou de me ligar, parece que ela sentia no coração dela que o meu coração estava apertado. E depois que ela faleceu, ficou esse vazio. Que ele só foi preenchido pela pessoa de Jesus Cristo, na minha vida.
porque aí eu precisava colocar alguém nesse trono, alguém nesse lugar. Você sabe que nós temos vários tronos dentro da gente, vários. Tem várias cadeiras que precisam ser preenchidas com alguém ou alguma coisa. E as pessoas fazem suas escolhas. Quando a gente escolhe colocar Deus, Cristo e o Espírito Santo, eles tomam conta de tudo. Mas eu levei um tempinho. Eu estou querendo dizer para os amados o seguinte, que é nesse momento é que você, na hora do aperto, é que você reflete. Você fala assim, eu estou realmente firmado na rocha? Essa tempestade aí, ela bate e derruba muita gente. Ela derruba muita gente. Se não estiver firmada na rocha. E até os irmãozinhos, às vezes, que estão na rocha, cai janela, cai telhado. A casa não cai não, que Cristo diz que fica, mas faz um estrago bacana no imóvel. Né? Só Deus e vocês sabem o que vocês sentem na hora que essa ventania bate. E o que a gente precisa ter conosco? Quem é casado, a esposa, o marido, né? Um filho mais próximo, alguém que a gente possa dividir, compartilhar. Na igreja, os irmãos. Os irmãos. Qual é a expectativa de Deus em relação aos filhos dele e a comunhão que eles devem ter um com os outros? Dito isso, vou pedir aos amados que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos. A gente entoou aqui 3 louvores de salmos diferentes. Agora a gente vai fazer a leitura do Salmo 133. Salmo de número 133. Quem puder, em sinal de reverência e respeito à palavra de Deus, se coloque de pé, por gentileza. A palavra diz assim, a partir do versículo 1. Salmo 33, ele é bem curtinho, né? A partir do versículo 1 diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa, como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Curvemos nossas cabeças, amados. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, pela vida dos irmãos que estão aqui e daqueles que irão assistir a esta mensagem. Que o Senhor haja no coração deles, Senhor, e no meu, usando a minha boca, para que ela fale somente o que for da tua santa e bendita vontade. Capacita-me, Senhor, nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados. Algumas versões, vocês devem ter lido aí na Bíblia de vocês, algumas versões, essa versão aqui diz assim: Eis quão bom e agradável é habitarem juntos os irmãos. Tem outra versão que diz, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. E eu destaquei aqui, viver em união, habitarem juntos, viver em fraternidade. Viver em união. Aí eu fui lá no dicionário. Viver em união. União. Combinação de esforços e pensamentos para um bem comum. Habitarem juntos. Tolerância e mansidão. Respeito com as individualidades. Isso é um aspecto indispensável para quem vive junto. Né? Tolerância, mansidão, respeito às individualidades. Viver em fraternidade é receber e tratar com afeto o outro. Então, os versículos, né, eles são bem específicos em relação ao sentimento que nós devemos cultivar dentro de nós em relação ao nosso amado irmão. Por que é bom? Porque é precioso. Né? Essa união é preciosa. Eis quão bom e agradável é que nós estejamos juntos, unidos, habitando juntos, vivendo em fraternidade. Porque é feliz e agradável observar quando nós estamos assim. Qual o significado de comunhão? O pastor já trouxe uma mensagem aqui um tempo atrás, falando sobre isso. A comunhão é o vínculo de unidade fraternal, mantida pelo Espírito Santo, e que leva os cristãos a se sentirem em um só corpo em Cristo Jesus. A palavra grega, aí o pastor já trouxe isso aqui, né? Koinonia,
traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. Quer dizer, muito legal, né? Nós somos santificados pela palavra e a expectativa do Criador, de Deus, em relação ao nosso comportamento é que nós vivamos em comunhão. Aí eu falei assim, puxa vida, eu já vi tanta gente falar desses versículos, deixa eu tentar entender o que eles significam. É como óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, que descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia, onde é que ele pronuncia a sua bênção? E dá esse dá aqui, e tem sinal, é dar de dar, do verbo dar, entregar. E dá a sua vida para sempre, onde há comunhão. É ali onde Deus age. Deus só vai agir na vida da igreja se a igreja tiver comunhão. É a palavra que está dizendo. Comunhão significa vínculo de unidade fraternal mantida por quem? Pelo Espírito Santo. Eu já vou começar pelo fim. Se nós não temos o desejo de viver em comunhão com os amados da igreja, tem alguma coisa errada. Porque se é ali que Deus vai derramar a bênção dele e ele dá a vida, porque a gente sabe que a vida é o próprio Cristo. Para ele derramar a bênção nas nossas vidas e nos dar a vida eterna, nós temos que viver em comunhão. Então a gente chega a uma conclusão rápida de que a comunhão é algo que acontece de forma natural na vida daqueles que são filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, se eu creio que Jesus me atraiu no corpo dele lá na cruz do Calvário, eu creio. Você crê que Jesus te atraiu? Promessa dele, João 12:32, eu creio. Você crê que você foi crucificado com ele, que você morreu com ele, foi enterrado e ele te ressuscitou juntamente com ele, porque é tudo promessa. Carta aos Romanos, Efésios, Colossenses, Gálatas, está tudo lá escrito. Eu creio. Mas eu não sinto prazer em viver em comunhão com os amados da igreja. Eu não sei. Tem alguma coisa errada. Tem mesmo. É hora de botar o joelho no chão e falar, Senhor, aquelas diferenças que eu criei ou que criaram comigo, elas precisam ser jogadas por terra. Porque isso não agrada o Senhor. E se não agrada o Senhor não abençoa. Ele não vai abençoar. Ele não vai dar vida. Quem aqui não quer ser abençoado por Deus? Quem aqui não quer ter a vida eterna junto com Ele? Então, a gente precisa saber por que esse sentimento não chega até nós. Aí eu fui, vamos lá. Puxa vida, né? Óleo da unção derramado sobre a cabeça de Arão. Quem foi Arão? Arão foi irmão de Moisés. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Depois vocês podem dar uma olhada lá. Ele realizou um importante trabalho no plano de Deus na libertação do povo no Egito, sendo parceiro e ajudante de Moisés na comunicação, inclusive com Faraó. Depois da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, Deus mandou que o tabernáculo fosse construído e Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote, que é a pessoa que comandava, que tinha responsabilidade principal no sistema de culto e sacerdócio do Antigo Testamento. Esse óleo que o versículo cita era derramado na cabeça de Arão, uma pessoa que Deus separou para cuidar de algo importante dentro do reino dele. O reino dele começa aqui, não é só lá. Nós somos peças importantes no reino de Deus? Se nós somos, Ele quer nos ungir, nos santificar, nos preparar para a vida eterna. E isso só é feito e só vai acontecer se a gente permitir que Ele faça isso, que nós queiramos isso. E se a gente não quer, se a gente não tem essa predisposição, tem alguma coisa errada. A gente precisa tentar descobrir o que está acontecendo. Por que eu não tenho essa comunhão? Por que eu não tenho vontade de ir à igreja de manhã, igreja de noite, de participar dos cultos na quarta-feira à noite? E quinta-feira surgiu um feriado. Nossa, vai estar todo mundo lá? Vai. Por que eu sinto aquela indisposição de não estar lá? É porque eu sou mal? Não. Eu não vou entrar nesse mérito. Cada um aqui cuida da sua vida. Cada um deve cuidar da sua vida, do seu tempo, das suas responsabilidades. Mas se Deus chamou você em Cristo para uma nova vida, o que é que está impedindo
fazendo com que você não receba essa bênção, não tome posse disso. Óleo da unção. O Senhor disse ainda a Moisés, podem abrir lá, livro de Êxodo, por gentileza? Livro do Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22. Vamos ver se esse óleo é um óleo que a gente compra ali no supermercado, ou se esse óleo tem alguma coisa que Deus pediu que ele fosse preparado e o objetivo dele. Livro do Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22, diz assim: E o Senhor disse ainda a Moisés, junte as seguintes especiarias da melhor qualidade, 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado, 6 quilos de cássia, medido de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite. Usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. E diga ao povo de Israel, este óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca preparem uma mistura igual para si mesmo. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa, ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo. Destaque aqui. Deus pediu para que esse óleo especial fosse feito e ele tinha os seus objetivos específicos. Ok? E Arão era ele também. A gente viu aqui que inclusive os utensílios, o espaço, a mesa era para tudo ser ungido com aquele óleo e tudo se tornar santo. Santo. Então, esse óleo que ungia Arão, quando ele compara a comunhão ao óleo, a essa unção, o óleo é sagrado, Arão é consagrado, o ato em si é sagrado. Por quê? Porque ali há comunhão. E observe que ele está falando justamente do momento em que o óleo da unção era derramado para ungir o sacerdote, nesse caso Arão. Esse óleo era derramado sobre a cabeça dele em boa quantidade, de modo que descia para a barba e respingava sobre a roupa do sacerdote, simbolizando sua unção por completo, sua consagração a Deus. O salmista compara a unidade do povo de Deus com esse óleo especial, raro, que traz grandes bênçãos quando é derramado. Assim como o óleo da unção abençoava o sacerdote como símbolo da aprovação de Deus, essa unidade representava bênçãos que era derramada sobre a nação toda. Cabeça, barba e vestes representam esse espelhamento da união fraternal, quando era vivida de fato com verdade. Se tem falsidade, se tem mentira, não tem bênção. Não tem. Por isso que a gente precisa da santificação. É para lavar a gente. É para lavar a gente da maldade, lavar a gente da fofoca, de coisas que nos desvinculam daquilo que realmente é importante. Da gente entender, como eu li aqui atrás, que as pessoas são diferentes, respeitando as individualidades, mas olhando sempre para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Talvez um dos maiores problemas que nós tenhamos, e isso é muito culpa do pecado, do qual o homem se sujeitou e nasce sujeito a ele, e ele só perde isso quando ele acredita no que Deus fez por ele através de Cristo, que aí ele vira a habitação do Espírito Santo, porque enquanto o diabo habita nele, ele vai continuar criando dificuldade para si e para os outros, para poder se relacionar com os amados, do jeito que está aqui. Por quê? Porque o papel do eu é esse. O diabo, quando fez o que fez, ele colocou o eu dentro do homem.
E aí a gente começa a se comparar, a gente começa a criar dificuldades, a gente começa... A nossa expectativa, geralmente ela... Eu costumo dizer assim, para vocês entenderem, eu não vivo o sonho dos outros. Eu não vivo a vida dos outros. Eu gosto de viver a minha vida. Eu acho muito bom quando as pessoas estão muito bem em suas vidas, elas estão felizes, eu fico feliz junto com elas. E é de coração, quem me conhece sabe que eu sou assim. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo tem que buscar aquilo que acha que precisa na vida. E eu não tenho que ficar cuidando da vida de ninguém. Mas também não quero que ninguém pegue a sua própria régua e meça a minha vida. Porque a minha vida ela é medida por Deus, não é nem por mim. Não é nem por mim. É Deus que está medindo a minha vida. Então, cada um deve cuidar da sua vida, da sua própria régua, mas sempre estendendo a sua mão em auxílio ao seu amado irmão, porque a palavra diz que Deus só abençoa e dá vida quando há comunhão na igreja, entre os irmãos, entre os amados. E eu já paro para pensar na igreja. Então, uma igreja sem comunhão não tem bênção e não tem vida. Então, essa igreja é um Frankenstein. Não estou falando da nossa igreja, estou falando de forma genérica. É genérico. Isso serve para você que está assistindo essa mensagem e que frequenta a sua igreja. Então, serve para todo mundo. Nós temos que ler isso aqui com bastante atenção para tentar entender o que o salmista está tentando explicar. Monte Hermon, né? Que ele diz aqui, olha, é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Monte Hermon, montanha sagrada, em língua árabe, montanha do Sheque, ou montanha nevada. É uma montanha localizada na porção terminal sul da cordilheira do Antilíbano, na fronteira Líbano com a Síria. No Monte Hermon, Jesus foi transfigurado, mostrando sua glória aos discípulos. Está no Evangelho escrito por Marcos isso. O local é identificado pela proximidade com a Cesareia de Filipe, que é onde Jesus estava com seus discípulos. O que dizer do orvalho de Hermon? A característica principal do Monte Hermon é que ele mantém-se coberto do meio para cima o ano inteiro, apresentando-se branco. E à noite ele libera um orvalho que rega a terra aos seus pés, os montes mais baixos da cadeia de Sião, proporcionando fertilidade contínua. Então, aquele gelo que se faz lá em cima, ele vira água, desce e fertiliza os montes de Sião embaixo. Então, quando o salmista diz aqui, né, que é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, quando aqueles montes ali embaixo pensavam em ficar secos, vinha aquela água de cima e regava todo o seu entorno, tornando o solo fértil e contínuo. Tudo representando o poder de Deus na vida daqueles que vivem em comunhão. Porque esse era o objetivo do óleo. Abençoar, santificar, curar. Esse é o óleo que não é simplesmente uma matéria, não é um óleo. Não é um óleo, é o que ele representa. É o que ele representa. O pastor já veio aqui à frente fazer o uso desse óleo para os amados que também, dentro do que está escrito na palavra, né, para orar pelos amados que estavam doentes, porque tem essa referência aqui na Bíblia. É esse óleo, é o poder do óleo não é no óleo. Senão a gente compra uma lata de óleo lisa no mercado, está resolvido. O poder do óleo está no que ele representa, no que é a igreja, na comunhão da igreja, naquilo que a gente acredita, no que ele representa para a gente em relação aos irmãos da igreja, no nosso processo de santificação, em que nível nós estamos. Ao compreender o significado da palavra, de cada palavra e seu objetivo dentro deste salmo de número 133, chegamos, ou deveríamos chegar, à conclusão de que a comunhão é um objetivo sagrado, a ser colocado em prática pelos filhos de Deus e pela igreja. Vamos dar uma olhadinha na carta de Tiago, capítulo 5. Vamos lá, que eu citei aqui, né, e não dei o capítulo. Então tá, o livro.
a carta de Tiago, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim: algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aqui quando diz assim que a gente tem que confessar o pecado um para o outro, a comunhão, o que é a comunhão? A comunhão é eu dividir o meu sentimento com o meu amado irmão, que eu tenho mais intimidade, com o pastor da minha igreja. Olha, eu estou com um problema assim, rapaz, eu estou com essa dificuldade. A gente sabe que o pecado é um só, é não crer em Cristo, na obra que Ele fez. Esse é o pecado. As outras coisas são consequência disso. Mas todo mundo aqui vive as suas dificuldades. E se a gente está dentro da igreja e a gente não consegue ter comunhão com o amado de dentro da igreja, ou tem mais comunhão com as pessoas do mundo, tem mais relacionamento com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo, do que com os irmãos amados dentro da igreja, tem alguma coisa errada. Porque a palavra diz que tem que ser com os amados irmãos da igreja, em comunhão. Eu poderia citar aqui existem outros versículos, mas aí a gente ia ficar aqui, eu não quero ser enfadonho. Deixa eu dar mudo aqui, senão eu não vou... Pá. Ó, Provérbios. Livro dos Provérbios aí, ó, capítulo 22. Por gentileza, a partir 24 e 25. Provérbios 22, 24 e 25. Provérbios 22, 24 e 25. Diz assim: não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Vou ler de novo. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. A gente pode colocar aqui: não faça amizade com os caloteiros, não faça amizade com os trambiqueiros, não faça amizade com quem usa droga, não faça amizade com quem você sabe. E às vezes a gente cultiva alguns tipos de amizade fora do relacionamento da igreja, que a gente sabe que fere a palavra. Fere. Aí nós estamos arrumando dor de cabeça. Você está arrumando maldição para a sua vida. Você está brincando de se relacionar com Deus, porque você sabe que aquilo ali vai te levar para um caminho que vai dar ruim, como diz na gíria popular. Ah, mas eu sou firme, eu vou, na hora do vamos ver, a palavra diz que é para fugir, é para a gente fugir do diabo, das armadilhas dele, é para a gente estar atento o tempo todo. Às vezes a gente fica cheio de dedo, né, com as coisas da igreja, com os irmãozinhos da igreja, com o que o irmãozinho da igreja falou. E no mundo a gente se delicia e abraça e acredita no que as pessoas falam. Ué, tem alguma coisa errada. Eu estou dando mais credibilidade porque eu assisto, porque eu ouço no mundo do que aquilo que está dentro da igreja onde eu congrego. Então, nós precisamos melhorar como pessoa, precisamos melhorar como igreja, como filhos de Deus. Com quem nós temos andado, o que temos pensado, o que temos semeado no nosso dia a dia. Provérbios ainda, capítulo 27, por gentileza. Estamos finalizando já. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Vou ler de novo. Pode ser que tenha outras versões aí, né? A minha está assim, ó. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Só podemos conhecer realmente uma pessoa e avaliar se ela é nossa amiga ou um irmão em Cristo na hora que esta relação é colocada à prova. É a hora que a gente vê se a gente tem comunhão ou não com a pessoa.
Riqueza, pobreza, doença, trabalho, preocupação. O exercício da comunhão exige entrega, parceria, solidariedade, empatia. Como é que nós vamos? A gente quer exercitar a comunhão de que jeito? Só na hora que tem a comidinha aqui em cima? Não, amados. A melhor hora para a gente exercitar a comunhão são nesses momentos. E a gente também não tem nem que... Porque a gente tem que se colocar no lugar de quem está passando pelo problema e às vezes entender que quem está passando pelo problema também tem dificuldade de se relacionar. Então a gente às vezes tem que dar um passinho para tentar trazer a pessoa para junto da gente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ficar contando para os outros, para as pessoas. Eu sou muito falante, eu falo, até a página 10. Da página 10 para lá eu não falo. Porque senão também vira bagunça, né? Todo mundo, o cara... A vida dele é um livro aberto, igual as pessoas fazem no Facebook, no Instagram. Peraí, não é assim. Mas se eu estou dentro da minha comunidade, eu acredito no que está escrito, e eu quero ser abençoado, e quero ter a vida de Cristo, e a vida de Cristo precisa, ela precisa... Qual é a ardente expectativa da criatura? Ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que eles esperam de mim como filho de Deus? Então, é mansidão, é temperança, é eu falar o que é necessário, mas... E a sensibilidade do Espírito Santo? Cadê a sensibilidade? Puxa, aconteceu uma coisa com o irmão ali, vamos me colocar à disposição dele. Deixa eu estender a mão para ele aqui. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Mesmo aquele que é mais difícil, né? Porque eu sei que tem uns irmãozinhos que são mais difíceis de se colocar à disposição dos outros, ou porque não gosta de incomodar, ou porque não gosta de ser incomodado mesmo. Mas faz parte do comportamento do Filho de Deus ser solidário, de estender a mão, de abraçar, de ser amigo. Se a gente não faz isso, tem alguma coisa errada. E eu só vou saber, né, de que o ouro ele é refinado no fogo. A impureza do ouro, ela só sai quando o ouro vai no fogo. Tem até louvor que fala disso, né? O ouro é refinado no fogo. Nós só vamos estar puros, realmente, e infelizmente, mas é assim que acontece, passando pelas dificuldades. Porque no churrasquinho amigo todo mundo quer ir. Eu também, quando vocês forem fazer um churrasco, me chama. Mas é na hora do sufoco que a gente sabe quem é que foi lá e falou assim, irmão, você precisa de alguma coisa? Estou contigo. Romanos 14, versículo 1. Por gentileza. Diz assim, mas acolhei o que é fraco na sua fé. Romanos 14, 1. Não para discutir as suas dúvidas. Vamos lá. Irmão, mas eu fui lá estender minha mão, mas aquele irmãozinho lá, está meio difícil de eu conseguir. Amados, já parou para pensar que de repente tem uns amados acima de você que olham e falam assim, aquele irmãozinho ali está meio, ele não está ainda no nível, né? Ele não está na página 20, ele está na página 10 ainda. Eu já estou na página 30. Mas tem um que está na página 40 e olha para você e fala assim, ele está na página 30 lá. Aí é a hora da gente puxar o irmãozinho com a gente. Isso é ser solidário. É eu entender que às vezes o outro tem dificuldade, porque de repente dentro do processo de santificação ele está lá atrás ainda. Então o irmãozinho está mais lá na frente. Aí a gente estende a mão e puxa ele. Vem cá, vem cá. Não é puxar para baixo não, é puxar para cima. Sempre no sentido do céu, da trindade. Não adianta a gente chegar a discutir ou dizer que ele não entende porque ele não sabe, ou porque ele não tem fé, ou porque não adianta. Isso só vai piorar a situação dele. A gente tem que abrir a Bíblia e mostrar para ele. Está escrito assim, Isso é ajudar. Isso é ter comunhão com ele. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Diz assim, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Nós somos ou não somos trabalhadores do Senhor? Jesus está dizendo aqui, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando a gente não está em comunhão com a igreja,
A gente é aquela brasa do braseiro que está fora, a gente esfria. É menos um que vai estar dentro do trabalho de evangelização, de comunhão, de trazer o irmão para o mesmo objetivo. Que tipo de bloqueio está nos impedindo de praticar a comunhão? De vir à igreja, de abrir o coração junto dos irmãos? Quem se sente incomodado em praticar a comunhão está ignorando o fato de que este sentimento impede Deus de abençoar a sua vida e a vida da igreja. Na versão King James, né, o Salmo 133, versículo 3 está assim, ó, quem tem a King James aí quiser conferir, né, diz assim, ó, é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Como é que Deus vai descer numa igreja e oferecer bênção e vida por toda a eternidade, se na igreja não tem comunhão? Nossa união, comunhão, unidade, o corpo de Cristo que somos, a noiva, tudo isso é precioso aos olhos do Senhor. Capaz de nos conectar com diversas e insondáveis bênçãos. Da mesma forma que a falta deste comportamento é capaz muitas vezes, não só de impedir a bênção de Deus, mas capaz de provocar a ira dele. Ó, o que nós falamos aqui hoje de manhã. Vou ler de novo, hein? Eu nem tinha pensado nisso, mas como hoje, foi até o pastor que me chamou aqui, né, para falar do que eu falei aqui na frente, de manhã. Ó, nossa união, comunhão, unidade, o corpo de Cristo que somos, a noiva, tudo isso é precioso aos olhos do Senhor, capaz de nos conectar com diversas e insondáveis bênçãos de Deus. Da mesma forma que a falta deste comportamento é capaz muitas vezes de não só impedir a bênção de Deus, mas capaz de provocar a ira dele. A comunhão da igreja, dos irmãos, o amor fraternal, a união, a amizade fraternal, permitem que as bênçãos de Deus sejam derramadas na vida da igreja e dos filhos de Deus. Isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Pratiquemos isso. O último versículo da noite, carta aos Efésios, capítulo 5. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então vamos lá. Nós somos a igreja, a noiva, o corpo. Como é que vocês acham que nós devemos nos apresentar diante de Deus? Diferente do que está escrito aqui? Você acha que Deus, Jesus, quando cruzar o céu, ele vai olhar, vou arrebatar meus filhos. Você acha que uma igreja imperfeita, profana e culpada vai ser arrebatada? Não vai. Então, essa unidade, a nossa unidade, ela é importante porque a gente acaba, é uma colmeia, a gente acaba dependendo um do outro. A gente depende de Cristo para nos salvar, mas a comunhão é sagrada. Que Deus nos dê a fé, a sabedoria, a ousadia de perdoar, a ousadia de estender a mão, a ousadia de entender que o outro tem as limitações, a ousadia, a perspicácia, a capacidade de assimilar, puxa vida, eu estou aqui, mas tem gente que pode estar melhor do que eu e tem gente que está pior do que eu, espiritualmente falando. Então eu também não sou o cara e eu tenho o dever de estender a mão para quem está abaixo de mim, porque daqui a pouco vem um irmãozinho, estende a mão e me puxa para cima, porque eu posso estar passando um momento difícil e eu preciso da ajuda dos meus amados irmãos. Nós que estamos aqui, eu não sei vocês, estou falando da minha vida agora, eu não sei para onde eu vou se eu não tiver vocês. Eu não sei para onde eu vou. Nós temos para onde ir? Nós não temos. Eu não tenho a quem recorrer. Quantos anos nós estamos aqui? Quase 30 anos. Onde é que vocês acham que eu vou buscar apoio a hora que eu preciso? A hora que dá uma dor de barriga, a hora que dá um aperto. A hora que eu preciso de uma força espiritual ou de uma força física. Ou de um apoio financeiro, ou de um recurso, de um braço, de um carro, de alguém para me ajudar. Aonde? O nome disso é comunhão. E eu só vou me sentir à vontade para fazer isso se eu realmente tiver esse sentimento em relação ao outro. Se eu for cheio de dedo para falar com o outro, acabou. E percebam,
Nós não somos assim com todos que estão aqui. Nós somos mais com um ou com outro. Com um ou com outro. Não vale também. Eu acho que é normal isso. Isso aí em qualquer lugar é assim. A gente é mais chegado de um ou de outro. O desafio é a igreja estender a mão para quem está perto e para quem está longe. Esse é o desafio. E foi isso que eu vi lá na quinta-feira. Aquele tipo de evento, que alguns aqui não estiveram lá, que foi na igreja em Cravinhos, com o amado pastor Rodrigo lá, foi algo que desperta esse sentimento na gente, da gente estar sempre junto em união, porque o tempo se aproxima. Amém? Amado, passo a palavra para você.